Olá a todos, aqui é o professor Ronan Magalhães, da disciplina de Fertilidade do Solo da Universidade Federal Rural da Amazônia, e hoje nós iremos falar com vocês nesta videoaula sobre a interação nutriente-solo. Nós vamos estudar as formas como os elementos acontecem no solo, a sua relação com a fase sólida do solo, o desenvolvimento de cargas elétricas no solo e as frações que compõem o solo. O solo é constituído por três fases: a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. É na fase gasosa que nós temos a presença de gases provenientes de alterações que acontecem nos resíduos promovidos pela decomposição da matéria orgânica e também pela presença de elementos que se deslocam da atmosfera até o solo, como, por exemplo, o nitrogênio. Nesses espaços vazios do solo, entre a fase sólida do solo, nós podemos encontrar as outras duas fases, a fase líquida e a fase gasosa. Nessa fase gasosa, a concentração de CO2 é maior do que no ar atmosférico. Então, na fase gasosa do solo, nós temos como resultado da respiração das raízes e da decomposição dos resíduos orgânicos uma concentração maior de dióxido de carbono em relação à atmosfera. Um papel crucial da fase gasosa do solo é a presença de oxigênio nessa fase. Esse oxigênio ele pode ser utilizado para a respiração das células da raiz, e este é o principal mecanismo de onde essas células obtêm energia para promover a absorção de outros elementos. Então, nós já podemos adiantar e imaginar que, na ausência de oxigênio, no ambiente com baixa pressão de oxigênio, a absorção dos elementos é limitante. Então, como nós falamos para vocês, é através desse mecanismo, chamado de respiração, que as células da raiz obtêm energia para realizar diversos processos metabólicos, incluindo aí a absorção de nutrientes. Então, se a fase gasosa do solo, o ar do solo, é a principal fase responsável pela geração de energia com fornecimento de O2, de oxigênio, para as células vegetais produzirem energia e absorver outros nutrientes, é de se esperar que um solo mal drenado ou compactado não possa expressar todo o seu potencial de suprimento de nutrientes. Eles podem até estar presentes ali, todos os elementos em quantidade e de forma equilibrada, mas, se condições não forem favoráveis à sua absorção, este solo é um solo, apesar de fértil, que tem baixa disponibilidade de nutrientes e, portanto, uma baixa capacidade de suprir as plantas com nutrientes. Então, os nutrientes podem até estar presentes, mas não serão absorvidos ou, dependendo da desordem entre eles, podem ser absorvidos em demasia, como é o caso, por exemplo, de elementos que ficam mais solúveis nesses ambientes com baixa pressão de oxigênio. Um exemplo seria o arroz, que apresenta alguns mecanismos de adaptação para poder sobreviver em ambientes inundados. Essa espécie, ela consegue transportar energia, ou melhor, consegue transportar oxigênio da atmosfera em direção ao sistema radicular por canalículos chamados de aerênquimas. São nesses canalículos que a raiz consegue, num ambiente redutor, num ambiente com drenagem deficiente, direcionar o oxigênio que será empregado no metabolismo para a geração de energia e, consequentemente, absorção dos nutrientes.
A contribuição da fase gasosa na nutrição mineral de plantas para alguns elementos sobremaneira os inorgânicos, como é o caso, por exemplo, do nitrogênio, é desprezível. Ela não consegue fornecer diretamente elementos essenciais para as plantas a partir desta fase gasosa. Isso acontece porque, apesar de haverem elementos químicos chamados de nutrientes na forma de gás, essa forma gasosa deste elemento químico não é aproveitada diretamente pelas plantas, precisando, portanto, de uma, de uma incorporação ou de uma reação intermediária promovida por bactérias presentes ali no solo que são capazes de realizar o que nós chamamos de fixação biológica do nitrogênio. É nesta fixação biológica de nitrogênio que bactérias que vivem em sinergia com o sistema radicular através de um mutualismo, recebendo das raízes compostos orgânicos para a sua nutrição, conseguem estes elementos, essas bactérias, conseguem então captar esse nitrogênio atmosférico e transformá-lo numa forma que as plantas possam absorver no futuro. O oxigênio, ele serve além de uma fonte de energia para absorção de nutrientes, mas ele tem um papel muito importante no solo também, que é a manutenção da atividade de micro-organismos aeróbicos. Na ausência desses micro-organismos aeróbicos decorrentes da redução da pressão de oxigênio ou de um ambiente anóxico, ou seja, aquele cujo o meio é desprovido de oxigênio, a atividade microbiana deixa de ser aeróbica e passa a ser anaeróbica. Quando isso acontece, o receptor de elétrons das reações deixa de ser o oxigênio e passa a ser elementos químicos que estão ali no solo, inclusive elementos essenciais como os nutrientes. Então, no ambiente aeróbico, o oxigênio é o elemento que recebe os elétrons das reações e, portanto, é reduzido. Se eu não tenho oxigênio, seja pelo excesso de água no solo, pela compactação promovida por máquinas, outros elementos serão reduzidos por esses micro-organismos, sendo então os receptores de elétrons das reações, como nós podemos observar nessas reações aqui, do nitrogênio, do manganês e do ferro presentes em ambientes redutores, com baixa concentração de oxigênio ou ausência de oxigênio. Então, nós podemos observar algumas consequências dessas reações em ambientes redutores. Então, a primeira linha é de um ambiente aeróbico, onde nós temos oxigênio recebendo elétrons e liberando água. Nas reações de ambientes redutores, nós temos como consequência o consumo de íons de hidrogênio. Então, a redução da concentração de hidrogênio no solo como resultado dessa reação promove uma elevação do pH do solo, reduzindo a sua acidez. Como resultado, nós temos a insolubilização de alumínio e um aumento na disponibilidade de fósforo e molibdênio em solos ácidos, quando estes elementos se encontravam precipitados com outros elementos, como o ferro e o alumínio, por exemplo. Uma característica importante é que esse ambiente com falta de oxigênio, esse ambiente com uma pressão reduzida de oxigênio, além de reduzir outros elementos químicos, nestes outros elementos químicos, nós podemos encontrar nutrientes, como é o caso do nitrogênio, que está representado aqui na forma de nitrato. O nitrato, ele é um elemento que pode ser absorvido diretamente pela planta.
Porém, na falta de oxigênio, num solo com drenagem deficiente, este elemento, nutriente, que está na forma prontamente absorvível pelas plantas, é que será o receptor de elétrons e, portanto, reduzido. O problema é que ele é reduzido a uma forma de gás. Então, se nós observarmos aqui mais para frente nessa reação, nessa equação, o que nós podemos observar é que o nitrogênio na forma nítrica é convertido a nitrogênio na forma elementar. E esse nitrogênio na forma gasosa, ele se perde para a atmosfera através da volatilização. Então, nessas condições de falta de oxigênio, a presença de elementos, de nutrientes, de elementos essenciais, de nutrientes, seja de forma natural ou através da aplicação de um fertilizante nitrogenado, nós poderemos observar a perda deste nutriente para a atmosfera em função da sua redução. Essa redução do nitrato em solos inundados, compactados pelo trânsito de máquinas, etc., representa uma das principais formas de perdas do elemento do sistema solo. Isso tem papel crucial na diminuição da disponibilidade deste elemento. Ou seja, a fertilização nitrogenada em ambientes reduzidos, em ambientes com excesso de água, em ambientes cuja drenagem é deficiente, em ambientes compactados, em ambientes cuja pressão de oxigênio é baixa ou inexistente, irá resultar nas perdas do elemento nitrogênio para a atmosfera em função da sua volatilização. Além disso, nós podemos observar dois problemas aqui. Ferro e manganês são dois nutrientes. E nessa condição de ambiente redutor, quando eles são os aceptores de elétrons, eles são solubilizados, eles têm a sua solubilidade aumentada. Passando para uma forma mais solúvel, estes elementos são absorvidos de forma desordenada pela célula do sistema radicular. Sendo assim, solos com baixa pressão de oxigênio, além de nós podermos observar perdas de elementos na forma de gás, como é o caso do nitrogênio, nós podemos encontrar sintomas de toxidez de ferro e de manganês, em função da redução destes elementos, que se tornam mais solúveis. Então, como consequência dessa solubilização, do aumento da solubilização desses elementos, o manganês e o ferro, nós temos como consequência disso daí a toxidez provocada por esses dois elementos quando estão presentes em um ambiente redutor. Então, nós podemos observar, no exemplo 1, o arroz cultivado em um solo inundado e a intoxicação com ferro. Nesses sintomas, as plantas apresentam uma coloração bronzeada, uma coloração alaranjada, um alaranjado intenso, indicando elevada absorção de ferro. No segundo exemplo, nós podemos observar a toxidez por manganês em soja. Então, nós temos aqui uma variedade de soja, IAC15, com sintomas de toxidez de manganês. Nós podemos observar que o trifólio referente à letra A, recebeu uma dose de 200 micromol por litro de manganês. O B, 250 micromol por litro de manganês. E o C, 2 micromol por litro de manganês. Então, o trifólio A e B são trifólios com excesso de manganês absorvido no tecido vegetal, indicando aí os sintomas de toxidez por manganês. Aqui na região amazônica é muito comum nós observarmos na aninga, aquela espécie que se desenvolve em mangues, nas margens aí dos rios, essa toxidez por manganês. Ela é representada por pontos que são circundados por uma área clorótica, uma área amarelada, e o interior dessa área clorótica
é provida de um tecido já necrosado, de um tecido que não tem mais atividade metabólica, um tecido morto. A concentração de manganês nesse tecido morto é muito elevada, mostrando aí, né, os efeitos da elevação da solubilização de manganês nesses ambientes redutores. A solução do solo é a terceira fase que nós iremos estudar. É nesta solução que estão contidos os elementos essenciais ou não aos vegetais. Portanto, eu não tenho na fase líquida do solo apenas a água pura, mas sim uma solução provida de água e desses elementos químicos. A solução é, é a principal fase responsável pela absorção dos nutrientes. É a partir dela que as raízes conseguem retirar estes elementos do solo. É na solução também que os elementos químicos aplicados ou ali presentes realizam a sua movimentação em direção ao sistema radicular. Então, o elemento químico ele sai do ponto onde foi depositado por uma adubação, por exemplo, e vai em direção à raiz através de três mecanismos. Desses três mecanismos, dois acontecem através dessa fase, da fase líquida do solo. Um é chamado de fluxo de massa, onde o elemento caminha junto com uma corrente de água criada em função da transpiração da planta, um fluxo contínuo de água criado através do mecanismo de transpiração, e o segundo seria difusão, onde o elemento consegue partir de um local de menor concentração, de maior concentração e ir em direção ao local de menor concentração. Os elementos químicos estão presentes ali na solução do solo na forma de íon. Então nós temos aqui na coluna da esquerda o elemento químico, no centro o símbolo químico deste elemento, que vocês já estão se familiarizando com eles, tanto os elementos quanto seus símbolos químicos, e a forma iônica do respectivo símbolo químico. Então o potássio, por exemplo, acontece no solo na forma catiônica. É um cátion monovalente. O sódio também na forma catiônica, o hidrogênio, um próton, acontece ali no solo na forma catiônica. Cálcio e magnésio também acontecem na forma catiônica, porém são cátions bivalentes. O alumínio é um cátion trivalente. E observem aqui ó, que o nitrogênio pode acontecer na forma catiônica, quando ele está presente no solo na forma de amônio, ou na forma aniônica. Temos como representante aqui o nitrato. Então, o elemento nitrogênio, o nutriente nitrogênio, pode acontecer tanto na forma catiônica quanto na forma aniônica. Isso é muito importante para vocês já começarem a estabelecer aí uma relação deste elemento com aquelas cargas negativas que a fase sólida do solo apresenta em sua superfície. E aí? O nitrogênio, ele é atraído por essas cargas negativas ou não? Vai depender da sua forma de ocorrência no solo, da forma iônica com a qual ele acontece no solo. O fósforo, também um nutriente, né, um macronutriente, acontece ali no solo em formas de ortofosfato. E essas formas são formas de ânion. Então, o fósforo, diferente da maioria dos outros nutrientes, acontece no solo na forma de ânion. É importante destacarmos que, além de nutrientes, ali na solução do solo há a presença de outros íons, como hidrogênio e hidroxilas. Esses elementos definem um atributo muito importante no solo, o pH da solução. Numa condição em elevada concentração de íons de hidrogênio livres ali na solução, ou seja, no ambiente ácido, nós temos um pH com valores mais baixos. Caso esses íons de hidrogênio sejam neutralizados por hidroxilas, nós podemos observar o inverso, uma elevação no valor de pH com redução na concentração de íons de hidrogênio livres na solução.
Esse atributo ele afeta diretamente a disponibilidade dos elementos. Um exemplo clássico desta relação é o que acontece entre o pH e a disponibilidade de 4 micronutrientes: o cobre, o zinco, o ferro e o manganês. À medida em que eu aumento os valores de pH de um solo, eu diminuo a disponibilidade desses elementos. Lembrando que aumentar o valor de pH significa reduzir a acidez do solo. Portanto, esta elevação, em função da relação com a disponibilidade dos nutrientes, deve ser considerada no momento da realização de ajustes no pH do solo. Nós devemos considerar também a presença do alumínio em solos ácidos. Nós vimos nas aulas introdutórias conceituais da disciplina que este elemento, juntamente com o hidrogênio, compõe os cátions de caráter base, de caráter ácido nos nossos solos e estão presentes em quantidades significativas. Esses elementos são responsáveis por atributos de acidez da análise química do solo. Nós iremos estudar posteriormente a existência de 4 atributos que se referem à acidez do solo. Hidrogênio e alumínio são elementos que estão diretamente relacionados e são classificados numa análise química através do atributo acidez do solo. Embora a solução do solo seja a fonte imediata de nutrientes para as plantas, o teor dos mesmos na fase líquida é muito baixo, mesmo em solos férteis. No caso do fósforo, por exemplo, o seu teor na solução é quase desprezível. Nós falamos que as plantas extraem os elementos a partir da solução. A concentração dos elementos no solo, considerando todas as fases do solo, a sólida, a gasosa e a líquida, a concentração total dos elementos na solução é muito pequena. Para vocês terem ideia uma dimensão, né, dessa concentração pequena dos elementos ali na solução, uma lavoura de soja, por exemplo, ela absorveria todo o potássio durante 3 dias da solução. Ela esgotaria o potássio de uma solução por um período de aproximadamente 3 dias. Mas como que a cultura consegue desenvolver durante um ciclo que varia aí de 90, 100, 120 dias? Nós vamos observar isso daí. Além disso, é muito importante a gente destacar também que nessa solução a variabilidade dos nutrientes ali presentes é muito grande. Então, a determinação dos nutrientes presentes no solo não acontece somente avaliando a sua solução. Apesar das plantas extraírem os elementos químicos a partir da solução, a determinação de um elemento qualquer, ela é resultado da quantidade do elemento presente na solução mais a quantidade do elemento presente adsorvido nas superfícies da fase sólida do solo. Então, nós já podemos imaginar que, a partir do momento em que as plantas extraem os nutrientes da solução, a fase sólida, atuando como um reservatório, direciona esses elementos, nutrientes, para a fase líquida.